Você foi para a FEBEM, hoje Isso. Fundação Casa, né? Isso. E isso A FEBEM foi durante a universidade. Foi na faculdade. Foi como se fosse também um estágio, né? Isso, foi durante a faculdade. Eu nem sabia que estava grávida da Bárbara. Depois que eu descobri que eu estava grávida. Mas eu fui na Fundação Casa. E era um trabalho específico, muito interessante, que era um trabalho na perspectiva de desenvolvimento de linguagem. Então, a nossa professora, na época, a supervisora, ela fazia uma entrevista com as pessoas que trabalhavam lá e que indicavam crianças que estavam, de alguma forma, em algum tipo de risco no desenvolvimento de linguagem. Não eram para os internos, então? Não eram os internos, eram as crianças que estavam supostamente sem a família. Né? Às vezes elas estavam entregues para adoção, às vezes não. Às vezes tinham ainda a família que visitava, mas que não tinha condição de arcar de ficar com a criança. Né? Mas a FEBEM não era um abrigo exatamente, era uma instituição de menor infrator. Não. Assim, nessa que eu trabalhava, porque ela tinha esse de menor infrator. Né? Mas essa era de crianças pequenas, de bebês. Entendi. Provavelmente os pais presos. Não necessariamente. A que eu atendi, os pais não eram presos. Então, eles só não tinham condição. A mãe tinha desaparecido, tudo indicava que tinha falecido, e o pai era caminhoneiro. Então, ele não conseguia ficar com a filha e fazer o trabalho. Suporte, claro. Então, ele começou a se preparar para conseguir fazer isso. Tanto é que enquanto eu estava lá, depois ele faz isso. Então, não era necessário, eram crianças que ou tinham sido, de alguma forma, a família não deu conta e deixou lá, ou foram encontradas, ou a família continuava visitando, mas não tinha condição de cuidar, de criar. Então, ia todo fim de semana, visitava, mas... Então, essas crianças que estavam passando por alguma... situação de vulnerabilidade social mesmo. E você acha que isso acontecia muito mais do que acontece hoje ou não era menos divulgado, menos difundido? Olha, isso é tão difícil de responder, né? Porque hoje a gente tem uma informação muito imediata, então a gente não tem ideia de se a gente tem mais crianças assim, nessa situação de vulnerabilidade, ou se a gente sabe mais que tem.